Bom, então, só para ficar o registro na nossa gravação, a nossa aula de hoje vai trazer os desafios que são propostos para essa disciplina em termos de organização da disciplina, das atividades avaliativas, a P1, a P2 e a avaliação semestral. E nós vamos organizar agora como se dará o restante da disciplina. Até agora nós tivemos uma visão geral do que é um projeto de extensão, o que é um diagnóstico, como trabalhar essas demandas com as empresas. Vocês verificaram, pesquisaram cases de situações parecidas de outras áreas da engenharia, inclusive, e então nós vamos passar diretamente para a nossa apresentação aqui. Então, vocês devem estar vendo aí uma tela chamada Organização da Disciplina, correto? Então, vamos lá. Como é que essa disciplina vai se dar? Ela é inteiramente prática. Nós não temos conteúdos nessa disciplina. Essa disciplina ela serve para praticar os conhecimentos obtidos em outras disciplinas. Ou seja, ela é um projeto, um projeto de extensão, um programa de extensão interdisciplinar. Aqui nós vamos articular conhecimentos das outras disciplinas para desenvolvermos o nosso projeto. Essa é uma disciplina já de reta chegada do curso, né? Já passando da metade para a frente do curso, é uma disciplina já de final de curso, então pressupõe-se que os alunos que se matricularam na disciplina tenham conhecimentos suficientes para desenvolver essas atividades. Então vamos lá. Essa disciplina vai ser organizada da seguinte forma: vocês deverão organizar grupos com no máximo 5 alunos. Sob hipótese alguma, o grupo poderá ter mais do que 5 alunos. Tá? Pode ter um grupo com 3 alunos? Pode. Pode ter um grupo com 6 alunos? Não. Tá? Então, 5 alunos no máximo, porque mais do que isso a gente não consegue administrar depois as atividades. Bom, uma vez que isso está definido, os grupos, o próximo passo é cada grupo deverá identificar uma empresa para implementar seu projeto de melhoria. Nós não estamos falando aqui de projeto de pesquisa, nós estamos aqui falando da atuação de profissionais da engenharia de produção, que vão aplicar um diagnóstico para desenvolver uma melhoria para uma determinada empresa. Que empresa é essa? É uma empresa que vocês terão que identificar nas relações de vocês. Alguém que tenha um supermercado, alguém que tenha uma pequena metalúrgica, alguém que tenha uma empresa que faz calhas algerosas, uma empresa de construção civil, não sei, vocês terão que identificar uma empresa parceira de vocês que possam, onde vocês possam estar desenvolvendo um projeto em parceria com a empresa. Entendam bem, a empresa é parte do processo. A ideia é que vocês possam abrir portas para a atuação profissional de vocês, inclusive na relação com as empresas da comunidade, do entorno e da universidade. Então, os projetos deverão ser formulados conjuntamente com os representantes das empresas atendidas. Lembra que a gente falou de pesquisa-ação, que é quando quem está propondo o projeto participa ativamente na construção do projeto do público beneficiado, né? As duas partes concorrem, né? Participam, interagem para a resolução do problema. E o projeto deverá ser estruturado com base na metodologia DMAIC. E, no âmbito dessa disciplina, consistirá em cumprir as etapas definir e medir. Então, nós vamos definir e medir na disciplina 1 e nós vamos avaliar e implementar todos os outros passos o controlar na disciplina 2. Como é que vai se dar, então, a avaliação parcial? A avaliação parcial ela será dada pela apresentar a empresa, apresentar um depoimento de 5 minutos de algum gestor da empresa. Então, vocês vão ter que identificar uma empresa e gravar um vídeo com o gestor dessa empresa, um videozinho de 3 minutos, 5 minutos, onde ele vai falar sobre o projeto, sobre o que se pretende fazer, tá? Sobre essa parceria. E a apresentação do problema de estudo. Qual é o problema que vocês vão tentar ajudar a empresa a resolver? A avaliação parcial 2, nós vamos
cair já com os 2 pés dentro do definir da metodologia DMAIC. Então, é o momento de definir o escopo do projeto, o preenchimento do contrato de melhoria, né? Vocês vão elaborar um contrato para a realização desse projeto, é um plano de trabalho, e vão definir metas, as pessoas envolvidas, prazos. É realmente, pessoal, uma prática profissional, tá? E aí, aqui tem um conjunto de ferramentas que podem servir de auxílio nessa fase de elaboração, que é a matriz Gucci, e um conjunto de outras, CIPOC, diagrama direcionador, o mapa de raciocínio, análise de stakeholders, voz do cliente, avaliação dos indicadores relacionados ao projeto, escopo do projeto, planilha RAC ou RACE, confecção do contrato de projeto e outras ferramentas que a gente viu aí ao longo do curso, né, para desenvolver essa parte do diagnóstico. E a avaliação semestral, que é a última, nós vamos aí sim trabalhar com a mensuração. É o segundo estágio do DMAIC. Nós vamos medir o problema. Conhecemos e observamos como estão as coisas no presente momento. É o diagnóstico propriamente dito, é identificar os tempos, os movimentos, o que estiver, o que for afeto ao problema que vocês estão pensando em tratar. Reclamação de clientes, melhoria de tempos, redução de desperdícios, otimização de linha de produção, balanceamento de linha de produção. Quem vai definir o escopo é vocês. E a partir da definição do escopo, então vocês vão ter que definir qual o estado atual do processo, quais são os dados que estão disponíveis para esse levantamento, se existe algum descalibramento do equipamento, do processo, que possa ser corrigido, qual o comportamento dos dados históricos, as informações disponíveis no banco de dados da empresa são confiáveis, quais são as fontes de variabilidade do processo, e aí tem um monte de ferramentas que podem auxiliar nisso, mapa de processo, estatística descritiva, matriz de esforço e impacto, histograma, espinha de peixe, Pareto, Blocksplot, modelo de maturidade. Então, é um conjunto de ferramentas que vocês têm para implantar. E uma informação importante, esta disciplina não possui avaliação final. É AP1, AP2 e avaliação semestral. Não tem substituição, aquilo que era equivalente à substituição. Não atingiu a média 7 nesse processo, não tem substituição no final. Tá? Ou seja, a avaliação é processual e não há possibilidade de recuperar a nota mediante avaliações complementares. O que isto significa? Vocês continuam vendo a apresentação aí? Vamos fazer a mesma sequência. Agora não, professor. Não? Tá. Não. Estão me vendo agora? Sim. Tá. Então não posso tirar a catota do nariz. Não, pessoal, eu minimizei a apresentação para olhar para vocês. Então, vocês estão vendo que essa disciplina ela é uma prática. E tudo vai depender da definição do problema que vocês querem atuar. Se vocês definirem um problema extremamente complexo, vocês terão atividades complexas para desenvolverem. Então, mediar a tripla restrição dos projetos, né? Tempo, escopo e custo, e qualidade, né? Vocês vão conseguir aí organizar em equipe, 5 pessoas, né, por equipe, para desenvolver isso. Bom, alguma dúvida até aqui? Algum choque? Todo mundo tranquilo até aqui? Podemos avançar? Então tá. Quem cala consente, é isso? Então vamos adiante. Bom, vou fazer uma breve recapitulação aqui do que é o ciclo DMAIC, né? Então, vocês estão vendo aí agora a ferramenta, o ciclo DMAIC, né? Estão, gente? Certinho na tela? Sim, tá aparecendo para nós. Tá. Então, vocês têm ali o define e o medir, que é definir o problema e quantificar o problema. Isso é a disciplina 1. Disciplina 2, analisar, identificar a causa do problema. Implementar,
implementar e verificar a solução. E o controlar, que é manter a solução. Então, esses 3 itens são da disciplina 2, esses 2 itens são da disciplina 1, diagnóstico e implementação. Então, o DMAIC é uma metodologia na gestão da qualidade, utilizada na gestão da qualidade, e pode ser utilizado em pequenas e grandes empresas. Então, vocês já tiveram essa disciplina, vocês conhecem essa ferramenta, não sei se todos, mas acredito que a grande maioria sim, né? Então, aqui tem uma breve explicação do que é o DMAIC, os principais objetivos da metodologia estão descritos aqui. E aqui tem uma comparação importante entre o que é o PDCA, o que é o DMAIC, o que é o A3 e o que é o 8D. Então vejam, os 5 passos do DMAIC e ao lado a fase do PDCA. Planejar significa definir, medir e analisar do DMAIC. O fazer é o melhorar, o checar e o agir é o controlar do DMAIC. O A3 está aqui também, 8D. Então vocês conseguem ter uma ideia de quais atividades estão contempladas em cada uma das etapas do DMAIC. E aqui estão as etapas. Primeira etapa, definir, formar o time que irá trabalhar no projeto, selecionar as pessoas especializadas em diferentes áreas, selecionar o problema de forma objetiva. Objetiva significa com critérios, com mensuração, né? Com, por exemplo, matriz Root de priorização do que é mais importante ser atendido ou não, e pensar nas melhorias que podem ser feitas. Então, aqui a gente tem o brainstorming, os indicadores-chave de performance, né, os KPIs, e outras ferramentas. Na etapa medir, então, a gente tem avaliar o desempenho do processo, levantar dados e informações sobre o processo, levantar as possíveis causas dos problemas. E aí aqui tem um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas. Diagrama de Chicago, análise de Pareto, matrizes de causa e efeito, GUT ou RAB. Etapa analisar, aí é que já é a disciplina de implementação. Eu nem vou entrar nesse mérito aqui para a gente não perturbar a nossa visão da disciplina 1. E aqui, vocês devem estar vendo agora um checklist, né? Então, aqui é o ciclo de DMAIC em um projeto de 6 Sigma. Quais são as perguntas que precisam ser respondidas em cada fase? Então, nós vamos trabalhar com o definir e o medir. Na fase de definição, eu preciso responder por que esse projeto é importante e precisa ser feito agora. É o que vai ser feito, por que vai ser feito e qual o nível de importância dele para a empresa. Qual o business case, ou o caso do negócio, né, para esse projeto. Quem é o seu cliente? Cliente pode ser um cliente efetivo, como pode ser um processo subsequente. Qual é o estado atual do processo? Qual será o estado futuro do processo depois que é a meta, né? O objetivo do projeto. Então, qual será o estado futuro? Qual é o escopo do projeto? Atente às definições de escopo. O escopo é o que será feito. Uma vez que você não define o que será feito, certamente você terá problema na execução. Aqui a gente trabalha com a ideia do que é necessidade e o que é expectativa. Então tem que ficar muito claro o que será feito para não se gerar expectativas para além das possíveis de serem atendidas. Eu vou te dar um presente, eu vou te dar um carro bom. Daí a pessoa pensa, vou ganhar um carro zero, uma coisa, né, moderna, um carro com 3 anos de uso no máximo. Aí eu pego e dou um Fusca. Então, a expectativa e a necessidade são diferentes. Quais são as variáveis tangíveis e mensuráveis do projeto? Então, eu tenho que definir, melhorar o desempenho em 30%, em 10%, diminuir em 10% a ociosidade. Eu tenho que definir metas quantificáveis, variáveis tangíveis. Voltando aqui. Qual o cronograma do projeto? Então, nós temos que definir aqui qual é o cronograma, em quanto tempo cada atividade será executada. E depois o módulo medir, quais são as métricas, os indicadores-chave de processo, para esse processo em questão, se as métricas são confiáveis e já foram validadas, né? O modelo matemático,
a maneira como esses dados são extraídos do processo, a confiabilidade disso. Ah, é um tiozinho que anota a caneta. Não, é um sensor na linha que indica as quantidades. Tem muita diferença. Então, as métricas são confiáveis. Temos uma aquisição de dados relevantes para o negócio. Como eu irei mensurar o progresso do projeto? Como eu irei mensurar o sucesso do projeto? Então, no final, nós vamos calcular o faturamento e vamos ver se aumentou ou diminuiu, ou nós vamos calcular o tempo de horas disponíveis, ou nós vamos medir o nível de satisfação das pessoas com um questionário de satisfação. Então, eu tenho que definir esses processos. Gente, isso aqui é o que vocês irão desenvolver nessa disciplina, tá? Ela começa muito fortemente hoje, né? E com a mão na massa, e vocês terão o suporte. Deixa eu fechar aqui, interromper o compartilhamento. Vocês terão o suporte do professor, meu suporte, como uma espécie de consultor dos grupos, tá? Toda semana eu vou colocar um material de consulta para vocês, mas não teremos atividades para fazer, não teremos exercícios para fazer, vocês não são obrigados a fazer as leituras. O material que eu vou disponibilizar ele vai servir de orientação para a consulta de vocês, dentro da lógica da disciplina. Mas a tarefa agora é que vocês utilizem o tempo para se organizarem, né, e desenvolverem esse projeto. Eu criei, né, lá dentro do aula, se vocês olharem lá, eu coloquei os materiais da aula semipresencial, que foi no dia 22, e o material da aula de hoje. E vocês vão verificar ali que tem um questionário para vocês responderem, que é a caracterização do cliente. E depois vocês têm, na aula de hoje, um questionário que é o delineamento do projeto. Então, vão definir ali o problema e tal. E eu coloquei também um conjunto, todo esse material que eu estou mostrando para vocês está disponível no aula. Além disso, eu criei no aula uma sala de interação para cada grupo. São 6 salas de interação. Tá? Nós somos 28 alunos, eu criei 6 salas, então 5 grupos. E a ideia é que vocês utilizem aquela sala de interação como se fosse o escritório virtual de vocês, de cada equipe. Cada equipe vai utilizar aquela sala para colocar ali seu planejamento, compartilhar com os colegas da equipe, né, da empresa, vão simular uma empresa, como será desenvolvido. Qual é o passo inicial? Vocês formarem os grupos. Tá? Então, vocês têm a lista dos colegas dessa turma, né? Basta vocês entrarem no aula, vocês vão ver quem são os colegas que fazem essa disciplina. Nós somos 28, temos 13 hoje aqui na aula virtual, né? Nossa aula online. E vocês terão a oportunidade, têm a necessidade de formar esses grupos. Tá? A partir do momento que vocês formarem esses grupos, o pessoal está todo demandando da sala aí, tia. Vocês têm que formar os grupos e depois que formarem os grupos, identificarem empresas para desenvolverem. Pode ser na empresa que vocês trabalham? Sim, pode ser na empresa que vocês trabalham. Pode ser na empresa de um familiar de vocês? Sim, pode ser. Pode ser no mercadinho ali da esquina? Pode ser também. Tá? Mas tem que ter uma empresa. E já vou adiantar para vocês, na AP1, se vocês olharem ali, tem que ter um vídeo desse gestor da empresa. Então não dá para fazer de conta, entendeu? Não dá para, se for encenar, tem que encenar muito bem, tá? A ideia, pessoal, não é que vocês, sabe aquelas coisas que a gente sempre ouve assim, né? Ah, é muito teórico e pouco prático o curso. A gente tem pouca possibilidade de interagir com o mundo real. Essa é uma oportunidade de interagir com o mundo real. A minha dica para vocês é: não tenham a pretensão de resolver todos os problemas da empresa que vocês vão ajudar. Definam claramente um problema possível de se resolver. Algo que vocês tenham capacidade e que a empresa, principalmente isso, que a empresa tenha disponibilidade.
Não adianta a empresa dizer para vocês que quer resolver um problema de PPCI, por exemplo, se ela não tem o dinheiro para instalar o sistema de hidrantes. Então, o projeto vai esbarrar em algum momento. A empresa quer que vocês façam uma melhoria de tempos e movimentos, mas a empresa não controla os tempos, ela não tem nenhum dado histórico. Então, tomem cuidado para não cair nessas armadilhas. Tá? Eu gostaria muito que vocês interagissem. Esse é um momento que eu imagino para vocês está sendo um pouco chocante, assim. Né? Não sei se vocês esperavam isto desta disciplina, mas é isso. Tá? Nós, nesse momento, vamos interagir com as empresas para elaborar o problema e definir o tamanho do problema e uma proposta de solução. Na disciplina 2 é que nós vamos implantar ou implementar a solução. Então, obviamente que vocês estão todos convidados a, no semestre que vem, fazer a disciplina de melhoria de processos implementação, que é para que vocês possam ir em grupo para outra disciplina e manter a execução do trabalho, certo? É importante isso. Tranquilo? Professor, Até aqui? Diga. professor, tudo bem? Nerone falando. A respeito da empresa ali, a gente, só com autorização da empresa para usar o nome, ou a gente pode usar um nome fantasia, ou a gente usa real, uma situação ali real da empresa e utiliza o nome dela no projeto. Eu vou dar assim, o objetivo dessa disciplina não é atender grandes problemas e o foco não está em atender problemas de empresas que já têm equipes próprias para resolver os seus problemas. A ideia é que vocês pudessem atuar justamente e principalmente nas micro e pequenas empresas da região. Entendem? Que vocês pudessem ser o diferencial na região para o desenvolvimento da região. Então, a ideia é que os alunos do curso de Engenharia de Produção pudessem ter uma experiência ali no chão de fábrica daquela funilaria que está ali na esquina, que vocês veem o cara carregando o carro dele todo dia de manhã e saindo às 5 horas da manhã para ir montar uma calha e voltar tarde da noite, né? A ideia é essa, que a gente pudesse fazer esse diferencial e que vocês pudessem levar um pouco até do que vocês já conhecem das empresas que atuam para essas empresas pequenas, para desenvolver a região. Então, o foco está nisso. E aí sim, teria que ser a empresa mesmo, tá? Não é nome fictício, é um caso real. Não sei se respondi, Nerone, é isso? Respondeu, é isso mesmo. Essa era a minha dúvida, né? Porque tem empresas que como tu sabe, né? Até o efeito de pesquisa tu não pode utilizar o nome, né? Mas tá esclarecido, sim. Seria muito importante que vocês pudessem ajudar, por exemplo, lá no controle de estoque do mercadinho ali da esquina, sabe? Que vocês pudessem fazer coisas que vão resolver realmente um problema para alguém e que muito mais do que vocês terem um volume enorme de trabalho, que vocês pudessem ter uma experiência concreta na interação com o mercado. A ideia é que vocês possam, daqui a pouco, se constituir como consultores de empresa, por exemplo. Né? Montar a empresa de consultoria. Então, esse é um primeiro momento que vocês vão ter, em tese, né? É um momento, não é um primeiro, é um momento que vocês terão de interagir com o mundo real, levando soluções de engenharia. Vocês levando o conhecimento que vocês adquiriram no curso, na trajetória profissional de vocês, para outras empresas que não têm esse conhecimento. Para que essas empresas possam se desenvolver e daqui a pouco estar fomentando um mercado de trabalho mais promissor, o desenvolvimento da região, né? Toda essa questão. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado pelo esclarecimento aí. Lembrando que a definição da empresa e a definição preliminar do problema, ela é a avaliação AP1, tá? E a AP1 é daqui a 3 semanas, eu acho, né? Então, vocês têm essas próximas 2 ou 3 semanas para trabalhar nisso. O ponto de partida é organização dos grupos.
certo? E como é que vocês vão me informar quais são os grupos? Pelo questionário lá, pela questão que eu coloquei lá no aula. Tá? Vocês têm um prazo de 2 semanas ali, se eu não estou enganado, para responder isso. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, é prática, tá? É prática. E eu estarei, através daquelas salas de interação que foram criadas ali, não consegui mudar o nome de todas ainda, tá? Acho que tem várias com o nome de grupo 1, mas eu vou botar grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí cada um de vocês, cada grupo se apropria de uma daquelas salas, e eu vou interagir por ali com vocês, vocês podem colocar dúvidas ali sobre especificamente de cada projeto individualmente. A sala de interação permanente, aquela do aula, ela serve para tirar dúvidas da disciplina de uma maneira geral, né? Essas salas de interação dos grupos, vocês vão desenvolver o trabalho ali dentro. E eu posso, a qualquer momento, entrar ali e interagir, tirar dúvidas, sugerir coisas para vocês, acompanhar como é que está sendo o desenvolvimento do trabalho. Lembre-se, a avaliação é processual. Então, a gente vai acompanhar como as coisas estão sendo feitas. A ideia não é que vocês cheguem lá no final com um projeto pronto, sem nenhum registro, sem nada visível, né? Tem uma figurinha que mostra assim, um baita de um fluxograma e no final, então um milagre acontece e tem um resultado. A gente quer tirar esse quadradinho do então um milagre acontece. As coisas têm que ser bem desenhadas ao longo de todo o percurso para a gente saber que não teve milagre. A coisa aconteceu porque foi fruto de um trabalho e de uma construção, certo? E além disso, nós teremos nossos encontros aqui. E a minha ideia é que a gente divida isso numa semana um número de grupos, na outra semana outro número de grupos, que a gente possa fazer momentos tipo de orientação de TCC, de consultoria para os grupos que demandarem. Tá? Então, os grupos podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou mesmo pelo aula e dizer assim, senhor, solicita aí que na próxima semana a gente tem um encontro para tratar do projeto. Daí a gente agenda um horário, tá bom? Não vamos ter aula de exposição para todo mundo que não é produtivo. Nós vamos trabalhar com os grupos individualmente, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram saber? Peço que vocês leiam com atenção os materiais. Por mais que vocês não acreditem, a gente está tendo um trabalho louco para baixar vídeo, subir vídeo para o YouTube, leva um tempão para fazer isso, publicar no aula o vídeo, encontrar material na internet, resumir, produzir textos para vocês, porque se a gente pega um artigo que tem 17 páginas, 18 páginas, sinceramente, eu não sei se 5% de vocês leem os artigos inteiramente. Agora, a gente acredita que 4 páginas, 3 páginas, talvez até vocês leiam todo. Então, a gente está tentando otimizar o trabalho de vocês. Estamos trabalhando em 3 turnos para viabilizar o aprendizado, né? Mas tem que ser efetivo. E por isso, então, acho que as aulas com todo mundo nessa disciplina, elas não se fazem necessárias, uma vez que ela é prática. E aí nós vamos trabalhar com a lógica de consultoria, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento? Ficou claro quais são as etapas do projeto? Qual é a metodologia que nós vamos usar? Nós vamos usar a metodologia de Mike, o que é na P1, o que é na P2, o que é na avaliação semestral. Está descrito ali no plano de aprendizagem que foi postado e nesse material de hoje. Não temos avaliação final, não existe substituição de grau. A nota não é do grupo, a nota é individual, certo? A nota é individual, tem um componente da nota que é coletivo e tem um componente da nota que é individual. Então, pessoal aí que vai se encostar aí no grupo e 3 pessoas vão trabalhar e 2 vão colocar o nome, isso, tomem cuidado, tá? Já estou avisando, a nota não é fechada para o grupo, é individualizada. É regra da disciplina, regra do plano de ensino, da metodologia, tá bom? No questions, sem dúvidas. Não havendo dúvidas, concluímos. Tudo bem? Tá tranquilo para vocês? Certo, professor. Eu acho que conforme a gente for iniciando ali os trabalhos ali, eu acho que aí vai começar a surgir dúvidas, né?
Exato. Mas tranquilo, aí através ali do aula, ali dos grupos que o senhor criou ali, né, Uhum. das salas de interações, a gente vai tirando as dúvidas, né, Certo. certo? Então tá, pessoal. Foi um privilégio ter estado com vocês, como diria o Celestino Valenzuela, os mais antigos, os entendedores entenderão, né? Forte abraço e até a próxima, então. Leiam o material lá no aula e se apropriem da disciplina. Não deixe para fazer no final, porque não dá tempo, viu? Tá bom? E degustem o mate até a hora do jogo, né? Hoje teremos campeões. Ah, não teremos, não, só no domingo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.